Olá, pessoal! Eu sou a Berenice Danck e hoje estou aqui com uma convidada muito especial, a Ariane Leão, que foi nossa aluna na Danck, no nosso curso de práticas de hedge e uso de derivativos no final de 2020, e é uma grande especialista em operações de câmbio e trade finance. A Ariane atua já há 11 anos em um grande banco e hoje eu chamei aqui para me ajudar a compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento tão extenso que ela tem de câmbio. Ariane, bem-vinda. Obrigada por estar conosco. Olá, tudo bem, Berê? Eu que agradeço pelo convite, me senti honrada aí, sabe o quanto que eu te admiro como professora, profissional. Muito bom estar aqui participando da Danck. Prazer é meu. E, pessoal, olha só, hoje eu convidei a Ari para me ajudar a explicar a diferença entre trava de câmbio, câmbio futuro e NDF de dólar. Essas semelhanças e diferenças são extremamente importantes do ponto de vista dos impactos que essas operações têm no negócio de empresas que são importadoras, exportadoras e, por vezes, são apenas expostas ao risco de variação cambial. Então, essas nuances que vão fazer a gente decidir por uma ou outra operação é exatamente o tema aqui da nossa conversa, o que nós queremos explorar com vocês. Bem, então, para começarmos, vou pedir para a Ari me ajudar a explicar o que é a trava de câmbio e o câmbio futuro. E aí depois a gente faz uma comparação com o NDF. Ari, por favor. Legal. Vamos lá, então. Bom, a finalidade da trava de câmbio aqui é para clientes exportadores, né, que pretendem aí garantir uma rentabilidade na sua operação, garantir um patamar de alta da moeda, né, se protegendo aí contra a baixa da moeda num cenário de queda do dólar, por exemplo, né, ou da moeda que ele está travando. E aí é sempre condicionada à ordem de pagamento recebida do exterior. Tá? Então, ele pode estar recebendo referente a uma mercadoria que está sendo exportada, ou algum serviço que está sendo prestado, ou algum outro motivo que ele está recebendo esse recurso. Mas é importante saber que ele vai fazer a liquidação dessa trava de exportação, né, ou desse câmbio futuro financeiro, através do recebimento da ordem de pagamento vinda do exterior. E precisa também aí fazer a comprovação, apresentar a documentação, comprovar, né, do que se trata esse câmbio que ele está recebendo. É importante aí ter essa discriminação para saber qual que é a natureza que vai ser definida, né, qual que é o tipo de contrato que está sendo fechado. E o prazo máximo aí, a gente trabalha atualmente até 360 dias, né, para poder fazer essa liquidação. A empresa pode prorrogar esse prazo, se necessário, antes da liquidação, né, é possível também, né, e, bom, isso para trava de exportação, né, isso para a finalidade da empresa se proteger contra a baixa da moeda, garantindo aquele patamar. Ari, só aproveitando o ponto que você colocou para destacar para quem nos acompanha, dentro dessas operações de câmbio é extremamente importante a comprovação da natureza, né? Então, neste caso, quando falamos de uma trava de exportação, a exportação de fato precisa existir. Então, ela só pode ser feita por empresas que de fato sejam exportadoras, que tenham moeda estrangeira a receber. E aí você colocou que pode ser também para serviços, né? Às vezes podemos pensar que é só para mercadorias, mas pode ser para serviços também. Então, se eu sou alguém que presta o serviço ao exterior, tenho um dólar, uma moeda estrangeira para receber, eu posso usar essa operação de câmbio chamada de trava de câmbio, é isso? Exatamente. As empresas que também recebem recurso financeiro do exterior, não necessariamente sobre uma exportação de mercadorias, também têm a possibilidade de fazer essa trava, aproveitando o momento de alta ali da moeda, né? Como a gente tem vivido, inclusive, atualmente, antes mesmo que ela volte a cair. Então, com isso, a empresa garante uma rentabilidade maior e uma previsão futura do seu caixa em reais. E aí é bacana apresentar a documentação, né, desde a partida, para a gente saber mesmo qual que é a natureza daquele câmbio, se é um câmbio financeiro ou se é uma exportação de mercadoria. Aqui outro ponto interessante, quando você fala sobre garantir uma rentabilidade maior. É importante a gente ressaltar que essas operações de câmbio, assim como o NDF, elas são referenciadas no dólar futuro. E a gente já explicou aqui algumas vezes no canal
sobre essa diferença entre o dólar hoje, que é o comercial ou o spot, também chamado de pronto nas mesas de câmbio, e o dólar futuro, que é esse projetado para daqui a 1, 2, 3 meses ou anos até à frente. Como a Ari falou, no caso da trava, o prazo limite é de 360 dias. Então, eu posso me beneficiar desse diferencial, desse câmbio futuro maior do que ele está hoje, na medida em que eu já vendo hoje esta taxa maior do que a atual. Né? Então, essa curva de dólar futuro, que é positivamente inclinada, que é crescente, beneficia aqueles que vendem. Mas, para aqueles que compram, representa um custo, certo, Ari? Certo, com certeza. Para aqueles que compram também representa um custo, né? A precificação da taxa ela é com base aí no CDI e de acordo com os dias aí dentro do prazo até a liquidação desse contrato. Mas ainda assim também pode ser vantajoso, principalmente no cenário de baixa da moeda, né? Então a empresa pode aproveitar aquele cenário de baixa da moeda para travar essa taxa para para as empresas que possuem aí remessas ao exterior, né? Sejam para pagamentos de importação, ou seja para pagamentos de serviços ou alguma outra finalidade financeira, também é possível fazer essa trava para se proteger aí contra a alta da moeda, né? Um cenário futuro aí de alta da moeda. Sim. Então, bem dentro daquela ideia de buscar esse instrumento de câmbio para fins de proteção. E nesse caso, então, quando a gente fala sobre fazer a operação de câmbio, isso significa que numa data futura, você de fato terá um fechamento de câmbio. Então, se for um pagamento ao exterior, uma importação, por exemplo, então você compra hoje antes que fique mais caro, né? Tentando aí justamente mitigar esse risco de uma possível alta da taxa de câmbio, já garante o teu câmbio hoje, sabendo, claro, que ele vai ser um pouquinho mais caro do que o dólar atual, mas já garante, já define o preço, já sabe quantos reais vai ter que guardar para cada dólar que tem que pagar numa data futura. E traz previsibilidade para o teu negócio. E aí, talvez quem esteja agora nos ouvindo, ele já esteja se perguntando, tá, mas isso que nós estamos explicando é muito parecido com o que eu já sabia que pode ser feito via NDF, via derivativos. Bom, então vamos aproveitar e destacar as semelhanças e diferenças agora. Bem, vamos lembrar que nas operações de câmbio, você precisa seguir uma norma definida pelo Banco Central do ponto de vista de comprovação de documentos, prazos e questões que seguem todos os normativos de câmbio e implicam no fechamento de câmbio pronto. Então, nesse caso, né, Ari, tem que ligar lá na mesa e fechar uma taxa, é isso? Exato, exato. Nesse caso, tem que ligar lá na mesa para poder contratar essa taxa, né, futura. E aí é importante também que tenha aprovação de crédito por parte do banco, tá? Principalmente e necessariamente se for, por exemplo, um câmbio futuro sem caixa. Isso a empresa remetendo dólares ao exterior. Então, a gente trava aquela taxa do dia para a empresa para uma liquidação futura, né? Por isso é um câmbio futuro, porque a liquidação é acima de 2 dias úteis. Tá? E aí a gente só debita os reais daquele câmbio na liquidação daquela ordem também para o exterior. Então a gente faz o débito da conta na conta do cliente correspondente em reais e envia a ordem de pagamento para o exterior, né? Em dólar ou na moeda aí que ele travou. Tá? Então é importante que tenha essa saída de recursos em moeda estrangeira para o exterior, comprovando aí o contrato de câmbio, tá? Ele só liquida dessa forma. E aí, por isso, é necessária a aprovação de crédito, porque a gente só debita os reais na liquidação da operação. Também tem a modalidade com caixa, onde o cliente quer travar aquela taxa, né? E aí ele já debita os reais na data da contratação. E a liquidação dessa ordem ocorre somente no vencimento, na data futura. E aí o banco envia essa ordem para o exterior, para o banco beneficiário no exterior e o cliente beneficiário no exterior. E nesse caso, se eu já tenho o caixa hoje e eu já quero entregar para vocês esses reais hoje, para numa data futura fecharmos o câmbio e de fato pagarmos, né, aquela compra que eu fiz no exterior, supondo que eu sou um importador. Nesse caso, se eu já te dou os reais hoje, você me dá a taxa de hoje, o spot ou o comercial, ao invés de ser o dólar futuro?
na verdade, eu não vou conseguir te dar a taxa de hoje, porque eu estou provisionando ainda assim uma data futura, tá? Então, também tem o custo de CDI aí como carrego, né, na taxa, mas ela fica mais atrativa se eu só estivesse debitando os reais na liquidação. Acaba sendo uma taxa mais barata do que quando o cliente só debita os reais na liquidação. Acaba sendo mais vantajosa, né? Sim, perfeito. E aí, nesse caso, você consegue, então, dar uma taxa mais barata se o cliente já puder adiantar os reais. Exato, eu consigo dar uma taxa mais barata se ele já puder adiantar os reais, mas não especificamente a taxa de hoje do mercado interbancário, o spot que nós chamamos, né? Por ter aí uma liquidação futura, por ter dias aí nesse prazo adicional. Mas ainda assim é uma taxa mais competitiva do que quando ele não me dá os reais, quando ele só me dá os reais na liquidação. Geralmente, Entendi. as empresas costumam fazer bastante o câmbio futuro sem caixa, né? Onde o banco dá essa possibilidade aí já de garantir o patamar hoje, sem que ela tenha esse recurso para envio hoje. Perfeito. E é justamente aí em que essa operação de câmbio se aproxima muito ao NDF, que é um derivativo também sem caixa. Permite à companhia travar essa taxa futura de câmbio, já se proteger de riscos, seja de alta, seja de baixa da taxa de câmbio, né? Pode ser feita tanto pelo importador quanto pelo exportador. Só que, agora sim, a diferença que eu acho fundamental a gente destacar aqui. O NDF não é uma operação de câmbio, não segue a norma de câmbio e não exige que haja uma comprovação da natureza. Então, eu não tenho que, por exemplo, dizer ao banco, estou comprando um NDF porque tenho uma importação a pagar. Não tenho que mandar documentos comprovando isso. E isso me permite, por exemplo, comprar um NDF porque eu tenho um pagamento dolarizado a ser feito aqui no Brasil. E isso acontece muitas vezes, né? A gente sabe que no universo de commodities, tanto as agrícolas quanto metálicas, é muito comum as empresas terem pagamentos e recebimentos em preços de commodities que são referenciados em dólar, e, portanto, né, estão expostos ao risco de variação cambial, mas são transações muitas vezes feitas aqui dentro do Brasil, que não tem um fechamento de câmbio pronto, né, não tem ali uma importação, uma exportação estrito sensu, mas é sim uma exposição, uma necessidade, ou deveria haver, né, uma busca por alguma proteção, e isso pode ser feito através do NDF. Então, para a gente pensar sobre semelhanças e diferenças, eu acredito que esse é um dos principais aspectos, né? É essa situação de ter ou não ter o fechamento de câmbio propriamente dito, e aí, claro, se não há este fechamento, o NDF é a melhor saída, e havendo o fechamento de câmbio, aí é uma questão de comparar as taxas, né, Ari? Basicamente, ver ali qual que está a taxa mais interessante. É isso que você normalmente sugere? Exato, perfeita explicação, Beri. É exatamente isso, assim, havendo fechamento de câmbio, comparar a taxa, qual que fica mais atrativa, né? E também, se o cliente vai ter o câmbio para enviar ou para receber, é bacana já fazer a trava, né, ou o câmbio futuro, porque já fica ali atrelado à obrigação dele. E outro detalhe também, não tem imposto de renda sobre o ajuste, né, positivo quando há, assim como tem no NDF. Né? O NDF tem o imposto de renda no ajuste positivo. Né? Então, essa semelhança aí mais importante e o envio da ordem, né, ou o recebimento da ordem que precisa aí, né, no câmbio futuro. E é interessante porque, de fato, né, isso é um tema de prós e contras, né? Como a gente fala, dentre as diferentes alternativas, as diferentes ferramentas que você tem de gestão de risco, você acaba tendo que tomar as decisões muito pensando em prós e contras. Então, por exemplo, esse aspecto que você levantou é muito interessante. O ajuste positivo recebido em um NDF, ele é recebido justamente porque uma situação adversa se instalou. Por exemplo, você tinha feito uma proteção contra a alta do câmbio, o câmbio subiu, ficou mais caro fazer o pagamento que você estava buscando proteger. Então, para, digamos assim, chegar no 0 a 0, para voltar para aquela taxa de câmbio que você tinha travado, você precisa receber um ajuste. Então, somando o ajuste recebido com os reais que você tinha juntado em caixa para pagar essa conta, você paga exatamente o que tinha sido planejado. Porém, sobre esse ajuste positivo, incide imposto de renda,
de 15%, e 15% porque esse instrumento NDF, a Receita considera renda variável. Então, você pode recolher um DARF ao final do mês seguinte e pode compensar ajustes pagos e recebidos para fins desse recolhimento. Então, é bastante eficiente do ponto de vista fiscal, mas existe imposto. E esse imposto não existe na trava. Por outro lado, Ari, você sabe que às vezes alguns clientes me falam assim, que quando você tem a possibilidade, né, de fazer um NDF e depois fazer um fechamento de câmbio pronto com qualquer banco que seja, você também pode comparar as taxas de fechamento de câmbio, né? E aí, eventualmente, conseguir uma taxa melhor. Exato, Então, tem às essa. vezes, no fechamento de câmbio pronto, você também acaba, digamos assim, conseguindo uma taxa mais interessante. Mas também, claro, dá para comparar as taxas na hora de fechar uma trava ou um câmbio futuro, porque, afinal de contas, diversos bancos aqui no Brasil oferecem essa operação, né? Sim, exatamente. Outra informação que é bacana também destacar, Beri, é que se o cliente cancelar essa operação de câmbio futuro ou de trava de exportação, ele corre o risco ali de ter um prejuízo também, tá? De ter um ajuste negativo ali repassado. Então é importante saber que de fato ele vai ter aquela obrigação para pagar, para remeter, né, para o exterior, ou aquele recurso para receber do exterior, tá? Aquela ordem de pagamento vinda do exterior. Só é possível liquidar um contrato de trava através de ordem de pagamento, tá? Seja recebida ou emitida. Então, ele tem que ter em mente que pode haver algum prejuízo, dependendo do cenário ali atual do mercado, quando comparado à taxa que ele fechou inicialmente. É importante saber aí desse risco também. Perfeito. Da mesma forma que se houver uma liquidação antecipada de um MDF, ela é feita pelo valor atual e gera um ajuste a pagar ou a receber de acordo com a variação do câmbio naquele período, né? Comparando a taxa que foi fechada lá atrás com a de hoje. Então, essas operações, digamos assim, elas geram de fato, né, uma obrigação e podem ter valores a pagar. Bom, e para a gente terminar aqui essas comparações, um outro ponto, Ari, que vira e mexe causa confusão e dúvida é sobre qual é a diferença entre trava de câmbio e câmbio futuro. Os dois nomes aparecem. Eles são a mesma coisa? Legal, é. A trava de câmbio a gente chama quando o cliente tem dólares para receber do exterior, tá? Então a gente tem o costume, o hábito de chamar isso a mercado, né, como trava de exportação, né? Exportação de mercadorias ou exportação de serviços. E quando ele também está recebendo dólares do exterior, se é referente a alguma operação financeira, né, a gente chama de câmbio futuro financeiro compra, porque aí é de acordo com a modalidade que ele está recebendo, tá? E o câmbio futuro de importação é para pagamento de importação, né? Como também tem o câmbio futuro financeiro venda, que é para remeter recursos aí financeiros, né? Seja para pagar serviço ou para pagar empréstimo, para alguma outra finalidade que não seja a compra de mercadorias. Muito bem. É. E o banco faz esse enquadramento justamente olhando para os documentos, entendendo a situação sobre a qual haverá um fechamento de câmbio, né? E aí vocês classificam. Exato, perfeito, exatamente. Por isso que é importante o cliente ter essa documentação para apresentar, né, de preferência na partida da contratação, para o banco saber exatamente qual que é a natureza que se refere àquele contrato de câmbio. Muito bom. Bem, Ari, eu sem dúvida poderia explorar ainda muitos outros aspectos do seu conhecimento. Tem toda a parte de linhas de financiamento em moeda estrangeira que a gente pode fazer um próximo bate-papo. Mas por Com hoje certeza. eu super agradeço você por nos ajudar a explicar essa diferença e falar sobre os prós e contras, semelhanças e diferenças dessas operações de trava de câmbio e câmbio futuro com o NDF, que é um instrumento de derivativos que seguidamente a gente menciona aqui no canal. Como todos sabem, a Dank é especializada em apoiar empresas na escolha dos seus melhores instrumentos de gestão de risco, né, em desenvolver práticas e políticas de hedge, e sim, seguidamente, a trava de câmbio também é usada como uma alternativa de proteção, então é um tema importante de nós explorarmos e conhecermos ainda mais. Super obrigada pelas suas contribuições, Ari, e
Espero que todos possam, de fato, ter aproveitado esse conhecimento e restando dúvidas e perguntas, deixa aqui no comentário, enfim, escreve para a gente que nós vamos ter prazer e alegria de responder as suas dúvidas, né, Ari? Você me ajuda a Com responder as certeza. dúvidas do pessoal? Ajudo sim, com certeza. Foi um prazer aqui. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Sabe o quanto que eu te admiro. Fiz o curso aí à parte com você também, foi sensacional. E é isso, assim, é um profissional que eu admiro demais. Obrigada pelo convite. Estou à disposição no que eu puder contribuir também. Podemos fazer outras rodadas. Sem dúvida, sem dúvida. As linhas de Trade Finance também geram muitas perguntas. Vamos fazer. E para você que nos assistiu até aqui e gostou desse nosso bate-papo, por favor, deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreve no canal, porque sempre temos novidades por aqui e será uma alegria poder receber a sua audiência e o seu prestígio. Muito obrigada, Ari. E até Legal, breve a todos. obrigada, Benê. Obrigada, pessoal. Valeu. Valeu!